vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a este programa que é feito com todo carinho e de maneira toda especial para você e para toda a sua família. Qual a função da igreja neste mundo? Essa é uma pergunta que todo cristão e principalmente todo servo de Deus deveria se fazer sempre, para entender e também viver o projeto de Deus para a sua igreja. Nós temos consciência de que a igreja não está neste mundo apenas para que as pessoas tenham uma religião. O fundador da igreja foi o próprio Senhor Jesus e ele estabeleceu as diretrizes para que nós, os seus discípulos, dessemos continuidade ao seu maravilhoso ministério. A pregação do Evangelho de Cristo nos foi confiada por Ele mesmo, e o critério para termos a condição de executar essa missão maravilhosa é a ação do Espírito Santo em nossas vidas, assim como Sansão fez enquanto estava em obediência, enquanto perseverou e preservou o compromisso que tinha com Deus. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o projeto de salvação de Deus e o papel da igreja em nossos dias para a divulgação do momento profético que nós vivemos. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin falará sobre aquilo que é necessário às professoras da classe de crianças, intermediários e adolescentes nas nossas igrejas para ensinar crianças com deficiência. No quadro Perfeito Louvor, a tia Laís Filgueiras vai ensinar o louvor Pai, Estou a Te Clamar, agora para a flauta doce. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Carla Figueiredo, dentro do tema Conhecendo o Mistério do Evangelho de Cristo, vai falar sobre o Espírito Santo na vida de Sansão. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E o primeiro quadro do programa Anunciando o Evangelho Eterno é o quadro Lições do Manaim. E o quadro Lições do Manaim é aquele no qual nós tratamos dos assuntos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata e que nós temos a oportunidade de conversar sobre estes assuntos, aquilo que foi tratado na última Escola Bíblica Dominical, nós temos a oportunidade de tratar aqui no estúdio. E eu converso aqui com os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias, Sérgio, Pai do Senhor a todos. Amém. Pai do Senhor também, Josias, Daniel e a todos que estão conosco. Muito bem. A gente sempre traz no início do programa e no início do quadro Lições do Manaim, a gente traz a participação das pessoas
que estão interagindo conosco. O programa e esse quadro, de maneira especial, é totalmente interativo e você também pode interagir conosco. Está aparecendo aí na TV, na sua tela, um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você será redirecionado, né? O aparelho vai redirecionar e vai abrir o aplicativo do WhatsApp. E aí você pode escrever para nós, ou você ainda pode gravar um vídeo para nós, falando sobre a importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno, a importância desse quadro para a sua vida. Quer ver as informações que nos foram enviadas? Eu vou aqui ler 2 informações que foram enviadas por texto. A primeira foi de Sinara Santos. Ela é de Recife, capital do estado de Pernambuco. Ela diz o seguinte: o programa, além de gerar um crescimento espiritual para as nossas vidas, traz o conhecimento mais íntimo e profundo da palavra. Essa é a mensagem enviada por Sinara Santos, de Recife, Pernambuco. Obrigado, Sinara. Agora, uma outra mensagem que foi enviada para nós foi de Bruno Coutinho. Ele é de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. E ele diz o seguinte: o programa sempre aponta para a graça de Deus tão grandiosa que nos leva a vivermos o tempo de Deus e o projeto da salvação. Bruno Coutinho, lá de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. E agora a gente vai passar aqui 2 vídeos enviados por irmãos nossos. E é interessante que o trabalho que é feito pelos jovens, o trabalho do Grupo Semente Preciosa, o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras, esses 2 grupos que têm feito têm se envolvido, e os jovens têm se envolvido através desses 2 grupos nesse momento da obra. E essas 2 participações são de irmãos nossos que estavam nesse último final de semana em Marataízes, aqui no estado do Espírito Santo, nesse trabalho de evangelização, e que enviaram. É o João Marcos, que é de Praia da Costa 3, igreja conhecida como Moby Dick, aqui em Vila Velha, e o Rafael, da igreja da Praia do Canto, em Vitória, aqui no estado do Espírito Santo. Vamos assistir aos vídeos e a participação deles. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu nome é João Marcos, sou da igreja da Praia da Costa 3, ministério do pastor Marcelo Ferreira. Estou aqui hoje para compartilhar a experiência que é assistir o programa Anunciando o Evangelho Eterno. É uma bênção. Lá aprendemos mais a palavra do Senhor, daquilo que são os mistérios da eternidade, daquilo que é revelado à igreja fiel. É uma bênção assistir. Eu convido a todos que possam assistir esse programa, que vai ser uma riqueza espiritual para as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Rafael, sou da igreja da Praia do Canto, pastor André Thaís. Nós estamos aqui com o número de jovens do Evangelho Sem Fronteiras, do Maranhão de Marataízes, anunciando a palavra do Senhor. Eu gostaria de falar o que o programa Anunciando o Evangelho Eterno representa para mim. Para mim tem sido uma bênção acompanhar ali as lições do Maranhão, as doutrinas, as revelações do Senhor, de modo prático e bem objetivo, sendo que nós podemos nos aperfeiçoar com a doutrina da palavra. A paz do Senhor Jesus. Obrigado aos irmãos, a Sinara, o Bruno, o João Marcos, o Rafael, a vocês que participaram desta edição do quadro Lições do Maranhão. E mais uma vez eu convido você que está nos assistindo a participar. Mande seu texto, mande o seu vídeo, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela aí e participe conosco. Quem sabe na próxima edição do programa você vai estar participando, ou o seu texto, a sua mensagem vai estar sendo lida aqui no ar. Muito bem, agora a gente então entra na questão do programa hoje, do que vamos abordar hoje. Existe uma coisa muito importante que envolve as nossas vidas, que é a pregação do Evangelho. Né? A pregação do Evangelho é muito mais do que a transmissão de uma ideologia, de uma forma de vida, de uma filosofia de vida. A pregação do Evangelho fala das coisas que são da eternidade. Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso, sobre o significado, aquilo que de fato é pregar o Evangelho. Bem, pregar o Evangelho é, acima de tudo, falar de Jesus, da sua vinda a este mundo. Deus o enviou, Deus Pai, por amor a nós, ao homem, ao pecador, para que Jesus, morrendo, ou seja, o seu sangue sendo derramado, nós tivéssemos vida e vida eterna. E depois veio a ressurreição de Jesus, ele venceu a morte e nós venceremos em nome dele.
o Espírito Santo foi derramado depois, e tudo isso, Josias, nos mostra qual é a ênfase da pregação do Evangelho, que é anunciar Jesus, que é anunciar a salvação e a vida eterna para o homem. É exatamente, né? O Evangelho não é uma pregação de uma vida religiosa. As pessoas confundem isso. A palavra Evangelho significa boas novas. Então são boas notícias da parte de Deus para o homem. Então o que o Sérgio já falou aqui, só corroborando, né? A mensagem central do Evangelho é a salvação em Jesus. Então o Evangelho, ele traz a mensagem da vida eterna. Ele não traz uma mensagem de uma religião nova. Porque o Evangelho são as balizas, os padrões de um projeto que Deus estabeleceu para o homem. E se o homem aceitar e quiser viver este projeto, o resultado para a sua vida é a eternidade. Até porque todos nós temos a certeza, e aqui cabe uma exceção, a não ser quem estiver vivo quando Jesus voltar, fora isso nós temos certeza da morte. Ninguém escapa. Uns vivem 10 anos, 100, 80, 60, mas nós temos certeza da morte. E o que vai acontecer? Quando Daniel falou agora de vida eterna, a grande questão é o que acontecerá com o homem quando ele morrer. Exatamente. Para nós o que cabe é dizer, quem morrer na fé em Jesus, vivendo um salvo em Cristo, selado, santificado pelo Espírito Santo, há um lugar para o qual essa pessoa vai, uma morada, que é uma morada eterna, celestial. E essa garantia desta morada, desta vida, que não é simplesmente quantidade, mas qualidade, não é uma garantia dada por nenhuma denominação, nenhuma religião. É uma garantia da palavra de Deus, é uma garantia do próprio Deus. Amém. Vamos ler um texto aqui que fala sobre isso, está em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 2. E esse texto diz o seguinte: na casa de meu pai, isso disse Jesus, né? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Daniel disse isso aí não é uma ideia de alguém, não é uma construção fictícia, não é uma crença religiosa, subjetiva, não. Isso são palavras claras do Senhor Jesus. É uma promessa que ele fez. Agora, o que é tão importante quanto conhecer esta promessa é saber e também executar o que o homem deve fazer para ter acesso e entrar nesta morada e poder nela habitar na vida eterna com Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está dizendo que há para cada um que aceita este projeto, as boas novas do Evangelho, há um lar, há uma morada celestial. Então, meus queridos, vejam só, se Deus se torna o seu Pai Celestial, o céu será o seu lar. Amém. Glória a Jesus. Amém. Vamos ler um texto que está em Atos, capítulo 16, verso 31, que é um testemunho, né, dos discípulos e que fala sobre o que é necessário para viver isso, né? Então, falamos aqui do que é o Evangelho, né? Essa mensagem, aquilo que é pregado é o caminho. O homem, ele precisa entender que existe uma vida eterna e como fazer para herdar a vida eterna. Atos 16, 31, a palavra diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa promessa, então, é abrangente. Pois, veja bem, crer em Jesus
é o passo inicial deste caminho, que Jesus é o caminho, ele mesmo disse Amém. isso, a verdade e a vida. Para o homem receber a salvação, ele precisa primeiro crer em Jesus como Salvador. E isso se dá como? Se dá no momento em que o homem tem uma experiência. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus, não é? Quer dizer, basta crer e aceitar Jesus, receber a salvação e acabou, Sérgio? De forma alguma. Porque este é o início. É um ponto, vou chamar assim, é um ponto de partida. Mas daí por diante é necessário trilhar uma jornada, um caminho, e Jesus é o caminho, mas esta jornada, essa trilha, este caminhar, vai durar quanto tempo? A vida toda. E isso deve ser feito ou vivido em santificação do Espírito Santo. Então observe, Sérgio, só um detalhe. É o ponto de partida de uma jornada do caminho. Se prestarmos atenção, tudo que o Senhor Jesus falou sobre salvação é dinâmico. Por exemplo, eu sou o caminho, certo? Eu posso entrar num caminho ou numa estrada e ficar parado nela. Ou sair dela. Ou sair dela, exatamente. Mas se eu ficar parado nessa estrada, eu vou saber o que se passa nela? Vou. Eu vejo os carros passando, as pessoas passando. Mas eu pergunto, eu vou chegar ao destino deste caminho? Não. Ao destino dessa estrada? Nunca. Por quê? Porque eu estou estático. Então Jesus é o caminho, porque você precisa andar nele todos os dias. E não é um caminhar e nem um caminho de qualquer jeito. Não é algo que você entra e que você vive com os seus pecados do jeito que você quer, não. É um caminho estreito. Em santificação do Espírito, diz a palavra. Vamos ler um texto que corrobora com isso que você acabou de falar, Sérgio. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontrem. O texto fala claramente que é o caminho que leva à vida, né? Esse é o objetivo. Esse caminho apertado remete à santificação, a uma vida em Jesus, debaixo do governo do Espírito Santo, com a ressalva desse texto, Daniel. Poucos há que a encontrem. Então, a salvação, biblicamente, não são todos que a alcançarão. E o caminho é estreito, porque para o homem trilhar este caminho, ele tem que obedecer única e exclusivamente à direção do Espírito Santo. Amém. Porque se ele for obedecer à razão dele, o ego dele, o caminho, essas coisas não cabem no caminho. Não passam. Não passam no caminho. Entendeu? Muito bem. Só cabe no caminho a vontade de Deus. Glória a Deus. Falamos sobre o projeto da salvação, falamos sobre o Evangelho, e o Evangelho consiste numa operação da Trindade, né, que é a bênção, o projeto do Pai, que é alcançado através do Filho, que é o caminho, que é Jesus, e na direção contínua de santificação do Espírito Santo. Mas qual é o papel da igreja nesse contexto? A principal função da igreja é exatamente pregar o Evangelho. Ide anunciar o Evangelho a toda criatura. A igreja, portanto, não pode estar dissociada e nem distante da incumbência que lhe foi confiada por Deus. Há textos na palavra que corroboram com isso que estamos falando aqui. Vamos ler Lucas capítulo 19, versos 39 e 40. Diz assim a palavra: E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, se a igreja se calar,
o Senhor vai trazer alguma outra maneira, mas o evangelho não pode parar de ser pregado. Eu me lembrei que o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, o anúncio do evangelho, não existe, na verdade, salvação. Aí eu sou um salvo em Jesus e agora eu vou me enclausurar e ponto final e eu estou salvo. Não, você é um salvo em Jesus, você tem que testemunhar. Por isso que nós podemos afirmar, Daniel, Josias, que a função e objetivo da igreja, dentro do que acabamos de mencionar, são parte intrínseca de sua história, o que não foi estabelecido lá em Pentecostes, não, mas desde o Velho Testamento. Exatamente. Esse objetivo, essa incumbência da igreja, tudo isso já estava profetizado. O Velho Testamento já antecipou o que seria um dos papéis da igreja, anunciar o Evangelho. Muito bem. A gente vê, você falou sobre o Velho Testamento, a gente pode ver, inclusive, na vida de um personagem bíblico, que é tratado por herói da fé e que tem sido objeto de estudo nosso na Escola Bíblica Dominical, que é Sansão. Sim. Que, só me permita te interromper, e o que nós vamos ver na vida de Sansão e de tantos outros, é que no Velho Testamento, essa diferença é importante pontuar, o Espírito do Senhor como que pousava. Era uma operação de um tempo, sob medida, exatamente. Na vida de um rei, de um sacerdote, de um profeta. Mas a profecia era, depois, meu Espírito Santo vai ser derramado. Derramado, não sei. O que aconteceu no Pentecostes. Exatamente. Muito bem. Então vamos ler um texto na vida de Sansão, que eu acho que ele de maneira muito clara, ele mostra isso aí. Juízes capítulo 13, verso 25, diz assim: E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então ali já havia uma ação do Espírito Santo dirigindo Sansão no sentido de que o projeto de Deus fosse realizado. O pousar do Espírito Santo, que é chamado Espírito Senhor, no Velho Testamento, com diversas pessoas, era exatamente um paralelo profético de algo muito maior que viria sobre a igreja, como registrado no livro do profeta Joel. Acho que podemos ler esse versículo. Isso corrobora com aquilo que vocês disseram também agora. Joel capítulo 2, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. O que é esse depois? Esse depois profetizado por Joel, nós já mencionamos superficialmente, se deu exatamente no dia de Pentecostes, Exatamente. quando um pequeno grupo, 120 pessoas, esse grupo estava reunido em Jerusalém, conforme orientado pelo Senhor Jesus, aguardando a promessa que Jesus tinha confirmado, ratificado. Foi quando nós podemos ver em Atos 2, no derramado do Espírito Santo, veio a descida do Espírito Santo lá em Atos 2:4, por exemplo. Vamos ler. Atos 2:4 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora não havia o pouso do Espírito Santo sobre uma pessoa, mas todos foram cheios. O Espírito Santo foi derramado, observem, há quase 2000 anos sobre a igreja, cumprindo a história profética narrada em todo o Velho Testamento. Dentro da função da igreja e objetivo da igreja está a ação do Espírito Santo. Que nós podemos ver em tantos textos. Isso. Poderíamos citar um deles. Dentre eles, João 14, 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É interessante que as palavras são do próprio Senhor Jesus e, como vocês disseram,
né? O próprio Senhor Jesus ratifica, né? Ele deixa claro que esse momento aguardado e profetizado por Joel, por exemplo, era o momento que estava por chegar. E aí, eu até vou lançar uma pergunta aqui para o Daniel. Dá para a igreja fiel cumprir a sua função, o seu objetivo, sem o Espírito Santo, diante desse texto aqui? Impossível. Sem o mistério, sem a revelação? É impossível. Ela pode cumprir uma missão religiosa. Agora, a missão de um projeto de Deus, daquilo que é profético, não é? Com relação à vida eterna, é só através da operação e a ação e a manifestação, o domínio, o governo do Espírito Santo. E neste texto aqui, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. Porque nós temos falado tanto de revelação, de mistério, o que está oculto, profecia. É porque nós dependemos, enquanto igreja, temos aprendido isto. Que sem esta ação do Espírito Santo, Exatamente. o que eu sei, eu posso ter cultura, eu posso ter muito conhecimento, tudo é até válido. Agora, para alcançar a alma, tem que vir do Espírito Os Santo. mistérios de Deus, a revelação do projeto de Deus para o homem, é somente se houver uma ação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar falando sobre Sansão aqui, porque há muitos aspectos na vida de Sansão que mostram a operação do Senhor ou, em algum momento, até as fraquezas de Sansão, as falhas de Sansão. Mas, repito, como eu falei no início do quadro, Sansão foi um dos heróis da fé. Ele foi percebido na palavra de Deus como um dos heróis da fé. Hebreus 11. Hebreus 11 fala Já sobre isso. Já citamos isso outro dia. Exatamente. Muito bem, então como é que nós podemos fazer uma síntese, talvez não aprofundar numa análise, mas uma síntese da vida de Sansão do ponto de vista do projeto de Deus? Bem, podemos, como exemplo, né, algumas profecias na vida de Sansão. Então podemos citar um fato na vida de Sansão como exemplo de uma ação do Espírito Santo no Velho Testamento que contém uma profecia com a igreja. Que nós citamos há pouco. Exatamente. Sansão, na verdade, queridos, ele foi um homem comum, que enquanto esteve alinhado ao projeto de Deus para a sua vida e em obediência, ele foi alvo da operação, da ação do Espírito de Deus. Como homem fisicamente, Sansão teve o seu nascimento, o seu crescimento, dentro das suas limitações humanas. Já como tipo ou figura profética do projeto de Deus, nós podemos ressaltar aqui, por exemplo, o seu nazireado, que ele era separado para uma vida de santificação, a ação de Deus em sua vida e o preparo para destacar o Espírito do Senhor também na sua vida. Na sua fidelidade ao projeto de Deus, obteve grandes vitórias. E deixa eu te interromper aqui, Daniel, que você acabou de citar sobre a fidelidade e obediência. E obediência e as vitórias obtidas. Quer dizer, Sansão foi um homem comum, sujeito às fraquezas, diga-se, cometeu muitos erros que a Bíblia registra. Agora, naquilo que, só reforçando, em que ele obedeceu ao Senhor, que ele foi fiel e que o Espírito Santo, e essa expressão, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, se apossou. Isso é repetido. Nisto, ele traz tipologias proféticas. Exatamente. Ou ele profetiza, ele anuncia aspectos que aconteceriam na vida de Jesus e da igreja. E você citou bem, naquilo que ele foi fiel e obediente ao projeto de Deus. E dentre as vitórias dele, podemos citar uma delas, né, que muito marcante, que foi um enfrentamento de um leão, que nós podemos ler que foi resultado de quê? Da operação do Espírito
de Deus na sua vida. E isso fica bastante claro, explicitado na palavra. Juízes 14:6 diz assim a palavra do Senhor: Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu, nesse caso o leão, o filhote de leão, o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, né? Sansão não tinha nada na mão. Então esse texto mostra que realmente a operação de Deus vinha pela ação do Espírito Santo na vida, ou do Espírito de Deus na vida de Sansão. Qual o aspecto profético? Neste momento que ele estava apossado pelo Cheio Espírito do de Espírito Deus. Santo. Aquele animal fendido profetizou o quê? Profetizou a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. Ali está profetizado. Amém. Não é isso? E um outro, exatamente, um outro fato notável profético na vida de Sansão, que apontava para que o crente esteja cheio ou debaixo do domínio, do governo do Espírito Santo, para que ele possa, desta forma, receber e conservar a bênção, a salvação na sua vida. Nós vemos num outro episódio que já está em Juízes, no capítulo 15. Juízes capítulo 15, verso 14, diz assim a Bíblia: E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Já é um segundo episódio. Mais uma vez, a expressão, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Então, queridos, tudo o que o crente fiel, obediente, obtém é resultado Amém. de ser movido, de ser dominado, de ser impelido pelo Espírito de Deus ou hoje pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Glória a Deus. Daniel, a gente está chegando ao final, Sérgio também, estamos chegando ao final do quadro, e a gente sempre traz uma palavra para aquela pessoa que nos assiste, para aquele que nos ouve, uma palavra que faz uma aplicação na vida dessa pessoa, de tudo aquilo que a gente falou aqui, de todos os assuntos que nós abordamos aqui. E a palavra de Deus nos oferece, ao vivermos o seu projeto, experiências maravilhosas. Isso nós vemos na vida de Sansão e vemos na vida de todos os outros personagens bíblicos que escolheram servir ao Senhor, e graças a Deus podemos testemunhar de que vemos isso nas nossas vidas. A igreja vive essa experiência hoje. Então, essa vida conduzida pelo Espírito Santo, ela se dá de maneira pontual. O que isso envolve na vida do crente, da vida da pessoa que deseja viver o projeto de Deus? Bem, queridos, sem dúvida alguma, sermos impelidos, dirigidos, movidos, governados pelo Espírito Santo, significa estar dentro do contexto integrado ao projeto de Deus. O homem que tem o Espírito Santo sabe que Jesus é o único caminho e anda e trilha neste caminho com temor e com gratidão no coração pela grande salvação. Este homem, governado, dirigido, impelido pelo Espírito Santo, tem acesso aos mistérios de Deus, vive em plena comunhão e alegria concedidas pelo Espírito Santo, recebe livramentos, tem a família alcançada, abençoada, alcança experiências, vitórias em todos os aspectos da sua vida, tem a bênção de viver na direção do Espírito Santo através dos recursos dos dons espirituais, a palavra revelada, ser impelido, movido pelo Espírito Santo, é ter
tudo o que Deus preparou para o homem que é crente no Senhor Jesus. Amém. Glória a Glória a Jesus. Deus. Muito bem. A gente está chegando ao final do quadro, mas antes de nós encerrarmos, nós vamos trazer aqui um comentário que nos foi enviado, e nos foi enviado através de um QR Code que está aparecendo aí na tela, que é diferente daquele primeiro. Aquele primeiro é para você falar um pouco sobre a importância do programa na sua vida. Esse segundo QR Code que a gente está colocando agora, quando você aponta a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, mas vai aparecer para você ali uma pergunta, uma questão, uma proposta de uma participação que nós estamos lhe fazendo. E aí você, ao responder, você inclusive nos ajuda a fazer a próxima edição do programa, a próxima edição do quadro Lições do Manaim. E para esse programa, e que respondendo à pergunta na semana anterior, nós temos aqui um comentário para trazer de Alda Cardoso Gomes Ferreira. Ela é de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, e ela diz o seguinte: ao serem visitados pelo anjo que trouxe a notícia de que eles teriam um filho, e aqui ela fala dos pais de Sansão, né? E está aqui os pais de Sansão, mesmo a mãe dele sendo estéril, creram na promessa de Deus, a qual se cumpriu a seu tempo. Eles foram fiéis a Deus e o filho, Sansão, foi apoderado pelo Espírito Santo várias vezes. É o que escreve Alda Cardoso Gomes Ferreira, de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. Obrigado, Alda, pela sua participação, pelo envio da sua contribuição para o programa, né? Contribuição na forma de um texto. E você que está nos assistindo agora também pode participar. Tem uma perguntinha lá, você basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, tá certo? Vai ser redirecionado, uma pergunta para o próximo programa e nos ajuda então a montar, a fazer, a estruturar o programa Anunciando o Evangelho Eterno, o quadro Lições do Manaim. Muito bem, a gente chegou então ao final dessa edição do quadro. Daniel, Sérgio, mais uma vez foi muito bom estarmos juntos aqui. A paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor Josias, Sérgio, a paz do Senhor a todos amados. Pai do Senhor a todos. Amém. Glória a Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta. É preciso formação profissional para ser professora das crianças, intermediários e adolescentes nas nossas igrejas? Se esta ou se uma dessas crianças tem alguma deficiência, você vai ter essa resposta ou a resposta a essa pergunta agora no quadro Acessibilidade com a doutora Maria Amin. A paz do Senhor, irmãos. No programa de hoje, nós vamos estar respondendo algumas dúvidas que foram enviadas pelo e-mail da Acessibilidade. E uma das dúvidas que os irmãos mandaram foi essa: é preciso formação profissional para ser professora da EBD, atendendo a essas crianças com deficiência? Não, não é preciso. Não é requisito para nós sermos profissionais. É claro que se eu já tenho conhecimento, eu tenho já o meu trabalho secular, estar com essas crianças, é muito mais fácil atendê-las na igreja, mas isso não é um requisito, tá? O requisito para nós sermos professoras na igreja é um requisito o quê? Espiritual. O espiritual é o que comanda todas as coisas nas nossas vidas. Então, o que é preciso para ser levantada como professora na ICM? Como professora do grupo geral de professores. Então, essas orientações, elas já existem, né? Existe a orientação para o ensino da palavra às crianças, intermediários e adolescentes, que está no site da CIAS Maranata, que provavelmente todas as professoras já conhecem. Se não conhecem, devem ler essas orientações. E lá, na página 16, fala de algumas características que nós precisamos ter como professoras na igreja. E essas características, em momento algum, elas são características profissionais, e sim espirituais. Então nós precisamos o quê? Sermos batizados com o Espírito Santo, conhecer a palavra, porque nós estamos falando da palavra, então precisamos conhecer muito bem a palavra do Senhor, ter experiências com o Senhor, né? E dar um bom testemunho, termos sobriedade na nossa vida no meio da igreja. Então, esses requisitos, eles permanecem. Agora,
todas as professoras, né, que já foram levantadas para as devidas classes, elas vão trabalhar com as crianças com deficiência? Provavelmente não. Não é imposto a nenhuma professora esse trabalho, mas se dentro do grupo de professoras, aquela que se quiser, que se identificar com o trabalho, ela pode sim trabalhar com essas crianças com deficiência. Também pode ser levantado no meio da igreja pessoas com essas características específicas para trabalhar com as crianças com deficiência. Então, nós precisamos ter o espiritual, mas precisamos também de suporte, de ajuda. Para quê? Em como dar a aula, em como assistir a essas crianças. Para isso, vocês contam com o grupo de acessibilidade. Esse grupo dá a vocês todo esse suporte em como aplicar a aula. Porque, na verdade, a aula que é passada para as crianças, ela é exatamente a mesma aula. O que muda é a forma de se dar a aula. Então, nós já fazemos isso naturalmente. A professora de adolescente vai dar um estudo no nível de adolescente. A professora de intermediário vai dar a mesma aula, só que no nível de intermediário. E também a professora das crianças e a dos bebês. Então, a aula que é dada para as crianças, normalmente já é a mesma. O que muda é a nossa forma de dar a aula. Quer dizer, é o perfil da professora. Então, além de nós termos essas características espirituais, existe também o perfil, a afinidade. Eu tenho mais afinidade com a classe dos pequenos ou com a classe dos adolescentes. É a mesma coisa com as crianças com deficiência. Então, é importante que eu tenha essa afinidade, e porque essa afinidade vai me ajudar a transmitir o estudo. E lembrando que nós estamos na direção do Espírito Santo. Então, Romanos 10:8 nos fala isso. Porém, que se diz? A palavra, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, o que nós vamos falar para as crianças com deficiência é exatamente a mesma coisa que nós falamos para as crianças sem deficiência. E é o quê? A palavra do Senhor. É a nossa fé. Por isso, como professora, nós precisamos crer e ter experiências com o Senhor, porque é disso que nós estaremos falando. E as irmãs fiquem à vontade para enviar novas dúvidas no e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. A paz do Senhor. Na semana passada, nós começamos a aprender a tocar o louvor Pai, Estou a Te Clamar. Hoje a tia Laís vai continuar a trabalhar este hino, agora nos ensinando como tocá-lo na flauta doce. Então, você já sabe, né? Pega o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, crianças, intermediários e adolescentes. Hoje nós vamos aprender um novo louvor na flauta doce, que é o louvor Pai, Estou a Te Clamar. As crianças já aprenderam no teclado, as crianças que fazem o teclado podem assistir também essa aula, com certeza vai te ajudar. E esse louvor é na escala também de Sol maior, que é essa escada que está aqui. Nós temos a nota Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e o Sol. Lembrando que o Fá sustenido grave, nós tocamos com a nossa mão esquerda essas 3 notinhas e aqui embaixo essas 2, deixando essa daqui abertinha e aqui atrás bem tampadinho. Lá no agudo a gente só tampa com a mão direita o buraquinho do meio aqui e aqui atrás a gente deixa meio aberto. Então, aqui está a nossa escala de Sol maior na flauta, 3 buraquinhos tampados e atrás, 2 e atrás, 1 e atrás, tá vendo? É só você conferir aqui e fazer a sua escala. Na partitura, a gente tem a escala de Sol maior aqui escrita, o Sol na segunda linha, o Lá no segundo espaço, o Si na terceira linha, o Dó no quarto espaço. Isso tudo aqui já foi falado nas outras aulas, por isso que eu tô pincelando rapidamente pra gente ir direto pro louvor Pai, Estou a Te Clamar. Vamos fazer comigo essa escala de Sol maior, contando 4 tempos em cada nota. Vamos lá? 1, 2, 3, 4.
beleza? Então aqui nós treinamos a nossa escala. Vocês podem treinar de outras formas, como eu já falei, de forma ascendente, descendente, fazendo a nota longa e constante e também fazendo a nota repetidamente, 4 vezes cada nota. E assim vai, tá bom? Então gaste um tempo treinando a sua escala para que ela fique fluida, para que ela já fique decorada e que você tenha facilidade de pegar os louvores. Agora a gente vai para o louvor Pai, estou a te clamar. É um louvor em Sol maior. Então quer dizer o quê? Quando você visualizar na sua coletânea um louvor em Sol maior, você já sabe que todo Fá vai ser sustenido. Então aqui nós temos na nossa leitura relativa notas longas, tá vendo? Notas bem curtinhas, curtinhas. Então, é importante que você observe esse tempo e também se a nota é aguda, se a nota é mais grave. Esse louvor, ele começa com uma nota aguda ou com uma nota grave? Ele começa com uma nota aguda, né? Lá em cima, ó, na nossa leitura relativa. E esse 4 quer dizer o quê? Esse 4 aqui, que cada compasso, cada parte da música, a gente vai ter 4 tempos. O 4 aqui embaixo indica que a figura que vale um tempo é a semínima. Então, vamos fazer o solfejo comigo? 1, 2, 3 e... Si, sol, 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 lá, sol, si. Sol, 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 lá, sol, si. Si, lá, sol. Si, lá, sol, mi, sol. Si. Sol, 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 lá, sol, si. Sol, 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 lá, sol, si, si, lá, sol. Si, lá, sol, mi, sol. 1, 2, 3, 4. Si. Sol, 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 lá, sol, si. Sol, 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 lá, sol, si, si. Si, lá, sol, mi, sol. Si, lá, sol, mi, sol. Si, lá, sol, mi, sol. Nessa semana, pratique bastante o solfejo, que na próxima aula nós vamos tocar esse louvor na flauta doce. Amém? A paz do Senhor e até a próxima aula. Quando conhecemos ao Senhor, aprendemos a andar nos caminhos que Ele determina para as nossas vidas. E quando somos obedientes a Ele e à Sua palavra, o Espírito Santo nos dirige, nos orienta e nos leva a viver experiências maravilhosas. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, você vai aprender com a professora Carla Figueiredo o que aconteceu com Sansão enquanto ele estava obedecendo ao Senhor e o Espírito de Deus agia em sua vida. Nós saudamos a todas as crianças, intermediários, adolescentes e aos irmãos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. A nossa aula tem por tema Conhecendo
os mistérios do Evangelho de Cristo. E nessa aula, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo agindo na vida de Sansão. Convido que todos leiam comigo o versículo projetado no slide. E o Espírito do Senhor o começou a impelir. Juízes, capítulo 13, versículo 25a. A palavra de Deus nos conta que Sansão foi um homem separado por Deus para livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. E Deus deu toda a orientação aos pais de Sansão para saber como criá-lo. E ele era nazireu de Deus, um homem separado, escolhido. E todos que olhavam para Sansão viam as características de um homem separado. E uma dessas orientações foi que Sansão não cortasse o cabelo. E logo no início da nossa aula nós já recebemos um ensinamento com isso. Porque os cabelos falam de pensamentos. E os pensamentos de Sansão estavam em realizar a vontade de Deus. E os nossos pensamentos como servos do Senhor têm que estar em buscar ao Senhor para que Ele realize na nossa vida a sua obra, o seu projeto. E que assim, todos que olhem para nós também nos identifiquem como servos do Senhor, aqueles que têm características de serem escolhidos por Deus para serem luz neste mundo. E a palavra nos conta que Sansão ia crescendo e o Espírito de Deus ia usando a sua vida com poder, ia impelindo Sansão. E o que é impelir? Impelir é levar alguém a fazer algo, é direcionar. O Espírito Santo direcionava a vida de Sansão. E um determinado dia, os filisteus amarraram Sansão com cordas e os levaram à cidade dos filisteus. E Sansão ali precisou de uma bênção do Senhor. E quando Sansão chegou àquele lugar, os filisteus vieram alegres, festejando, porque entenderam que prenderam Sansão, porque Sansão era uma ameaça para os filisteus, porque ele era um homem forte, cheio do Espírito de Deus e lutava contra os filisteus. Mas naquele momento que todos os filisteus estavam ao redor de Sansão, o Espírito de Deus tomou a vida de Sansão e o deu uma força enorme. E com isso ele conseguiu quebrar aquelas cordas e venceu 1000 filisteus. Que maravilha! Parecia que Sansão estava sozinho, mas o Espírito do Senhor estava com ele. E foi assim que ele conseguiu ser vitorioso. E para nós, essa palavra traz um ensinamento muito interessante. Muitas vezes nós enfrentamos problemas difíceis, desafios que surgem na nossa caminhada, situações em que parece até que nós estamos sozinhos. Mas nós temos o Senhor. E o Espírito do Senhor tem conduzido a nossa vida, tem nos fortalecido para que possamos vencer todas essas situações. E o grande segredo para que nós possamos vencer é estar na presença do Senhor, em comunhão constante, com a vida diante do altar, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida. Porque assim, todos os dias da nossa vida, o Senhor tem nos direcionado, tem falado conosco, falado através da sua palavra. Nós não estamos sozinhos, mas o Senhor tem nos guardado. Que essa palavra seja uma bênção para o nosso coração e que possamos nos lembrar sempre que o segredo da nossa vitória é ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A todos, a paz do Senhor. Jesus é nosso grande amigo.
Em todas as edições desse programa, nós sempre chamamos a atenção para um projeto que é espetacular e que tem resultados cada vez mais notáveis e que você que nos assiste também pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É muito simples para participar. Você terá apenas que fazer uma ligação e essa ligação é gratuita e que pode ser feita sempre que você precisar para esse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Quando você ligar, alguém vai te atender e do outro lado da linha vai te transmitir uma palavra da parte do Senhor, uma palavra para a sua vida que vai confortar o seu coração. E essa pessoa também vai orar por você. E tudo isso, eu quero chamar a atenção, é totalmente gratuito. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho será redirecionado para esta ligação. E mais, nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, não vamos pedir oferta, não vamos te pedir nenhuma oferta, nenhuma contribuição material. Tudo é de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar, tá bom? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim, que são gratuitos. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e você ainda pode compartilhar todos os nossos conteúdos. Agora eu quero te chamar a acessar também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você não pode perder a nossa programação. Uma delas é especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!